Existe um comportamento silencioso que se repete na rotina de muitas pessoas. Quanto mais tarefas elas conseguem encaixar no dia, maior é a sensação de produtividade. Mas, curiosamente, essa mesma rotina pode esconder a ausência de progresso real. Não é falta de esforço, nem de disciplina. É uma forma sutil como o cérebro associa movimento constante com avanço, mesmo quando os resultados não acompanham esse ritmo. No cenário atual, estar ocupado deixou de ser apenas uma necessidade e passou a ser visto como um sinal de valor. Pessoas ocupadas são frequentemente percebidas como produtivas, comprometidas e até mais importantes. Com isso, surge uma pressão silenciosa para estar sempre fazendo algo. A rotina então se enche de tarefas, notificações, compromissos e pequenas responsabilidades. O dia passa rápido, a mente fica constantemente ativa e a sensação é de que o tempo nunca é suficiente. O ponto central é que o cérebro humano responde melhor ao que é imediato. Tarefas urgentes, mensagens que precisam de resposta rápida e pequenas demandas diárias acabam dominando a atenção. Já atividades que exigem planejamento, reflexão ou visão de longo prazo ficam em segundo plano. Com o passar do tempo, essa dinâmica cria uma rotina cheia de movimento, mas com pouca clareza sobre direção. A pessoa se mantém ocupada, mas não necessariamente constrói progresso financeiro consistente. Esse padrão está diretamente ligado à forma como o cérebro lida com esforço e recompensa. Existe uma tendência natural de evitar desconforto mental. Sempre que uma tarefa parece complexa ou exige mais concentração, o cérebro tende a adiá-la. Atividades como organizar finanças, revisar gastos, planejar investimentos ou até definir metas claras exigem energia mental maior. Elas não oferecem recompensa imediata e muitas vezes geram uma sensação inicial de resistência. Por outro lado, tarefas simples são rápidas de concluir e geram uma sensação imediata de finalização. Cada pequena tarefa concluída ativa um sistema de recompensa no cérebro, criando uma percepção de progresso. Esse mecanismo reforça um ciclo automático. O cérebro aprende que tarefas rápidas são mais agradáveis e passa a priorizá-las. Não é uma questão de falta de foco, mas de como o comportamento humano tende a economizar energia e buscar pequenas recompensas constantes. Com isso, decisões que realmente impactariam a vida financeira acabam sendo empurradas para depois, enquanto a rotina continua cheia de atividades que mantêm a sensação de produtividade. Imagine uma pessoa que começa o dia checando o celular, responde mensagens, organiza e-mails, resolve pequenas pendências e já sente que iniciou o dia sendo produtiva. Ao longo das horas, surgem reuniões, ajustes inesperados, tarefas urgentes e novas demandas. Cada item resolvido gera uma pequena sensação de dever cumprido. Quando o dia termina, o cansaço aparece acompanhado de uma sensação de esforço constante. Mas ao pensar em organizar suas finanças, revisar objetivos ou planejar o futuro, essa tarefa é adiada mais uma vez. Não porque falte interesse, mas porque exige um tipo diferente de energia, mais focada, mais estratégica e menos imediata. Depois de alguns dias ou semanas, o padrão se repete. A agenda continua cheia, o esforço continua presente, mas os resultados financeiros permanecem praticamente os mesmos. A ocupação constante cria a impressão de avanço, mas não gera mudanças concretas. Existe um aspecto ainda mais profundo nesse comportamento. O cérebro tende a valorizar frequência em vez de impacto, ou seja, fazer muitas coisas pequenas pode parecer mais produtivo do que realizar poucas ações realmente decisivas. Isso acontece porque o cérebro responde melhor a recompensas constantes do que a resultados que demoram mais tempo para aparecer. Outro ponto relevante é a fragmentação da atenção. Quando o dia é preenchido por múltiplas tarefas curtas, a mente não permanece tempo suficiente em uma única atividade para gerar progresso real. Decisões financeiras, por exemplo, exigem continuidade de pensamento,
análise e certa profundidade, algo difícil de alcançar em uma rotina constantemente interrompida. Além disso, quanto mais uma tarefa importante é adiada, maior ela parece se tornar. Esse aumento na percepção de dificuldade cria uma barreira mental que não necessariamente corresponde à realidade. Na prática, muitas dessas tarefas são menos complexas do que parecem, mas o adiamento constante reforça a sensação de peso. Existe também um fator comportamental menos evidente: a ilusão de controle. Manter-se ocupado com tarefas menores pode dar a sensação de que tudo está sob controle, já que são atividades previsíveis e de resolução rápida. Em contrapartida, decisões estratégicas envolvem incerteza, a avaliação de riscos e possibilidade de erro, elementos que naturalmente geram desconforto. Com o tempo, essa dinâmica cria um ciclo silencioso. A pessoa se mantém ativa para evitar esse desconforto, enquanto acredita que está sendo produtiva. O problema não está na quantidade de esforço, mas na direção em que ele é aplicado. Observar a própria rotina com mais atenção pode revelar padrões que normalmente passam despercebidos. Nem tudo que ocupa tempo contribui para um objetivo maior. Algumas atividades mantêm a rotina funcionando, enquanto outras constroem mudanças reais. Uma reflexão possível é analisar não apenas o que está sendo feito, mas o tipo de resultado que essas ações geram ao longo do tempo. Existe um avanço perceptível ou apenas a sensação de movimento? Existe clareza sobre prioridades ou apenas reação ao que surge no dia a dia? Criar pequenos espaços de pausa ao longo da rotina pode ser um primeiro passo para quebrar esse padrão. Momentos de reflexão ajudam a reorganizar prioridades e permitem decisões mais conscientes, mesmo que de forma gradual. Estar ocupado pode trazer a sensação de utilidade e movimento constante, mas progresso financeiro, na maioria das vezes, está mais ligado à direção do que à quantidade de tarefas realizadas. Entender como o cérebro prioriza atividades ajuda a enxergar com mais clareza a diferença entre fazer muito e avançar de verdade. Este conteúdo tem caráter educativo e não constitui recomendação financeira. No próximo vídeo, vamos explorar outro padrão psicológico que influencia decisões financeiras de forma sutil e que pode estar presente na sua rotina sem que você perceba.